Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decide derrubar prisão em segunda instância. Definição favorece ex-presidente Lula. E ainda a repercussão internacional e os desdobramentos do resultado da corte no cenário político. A ProSoja Brasil vai entrar com reclamação no CAD contra tradings que não querem comprar soja produzida no bioma amazônico. Nessa edição, você vai ver uma entrevista ao vivo com o presidente da Biov, André Nassa. Preço do café sobe mais de 7% em uma semana no mercado físico. Tem a previsão do tempo, as chuvas se espalham por todo o Brasil na próxima semana, mas o risco de temporal diminui no Rio Grande do Sul. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem derrubar a possibilidade de prisão em segunda instância, medida considerada um dos pilares da Operação Lava Jato. A decisão abre caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril do ano passado. Em um julgamento que se estendeu por 4 dias e 5 sessões plenárias, a Corte entendeu que um condenado tem o direito de aguardar em liberdade a decisão definitiva da Justiça até o fim de todos os recursos. O voto de desempate do julgamento foi dado pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, após mais de 7 horas de debate. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que quase 5.000 presos podem ser beneficiados pela decisão da Corte. O principal é o ex-presidente Lula, que foi condenado no âmbito da Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. O Supremo concluiu o julgamento do mérito de 3 ações, movidas pelo Conselho Federal da OAB, PCdoB e Patriota, que tratam sobre a execução antecipada de pena. Além do presidente do Supremo, votaram para derrubar a prisão após condenação em segunda instância os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o relator das ações, Marco Aurélio Mello. Para a maioria do Supremo, a execução antecipada de pena fere o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º da Constituição. Na outra ponta, os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia se manifestaram a favor de manter a prisão após a segunda instância. A decisão do Supremo não impede que juízes, em caráter excepcional, determinem prisões preventivas, em casos de réus que representem um perigo para a sociedade ou para o aprofundamento das investigações. Diante da decisão, deputados e senadores se articularam para aprovar uma PEC para mudar a lei e impedir que a execução da pena fique condicionada ao trânsito em julgado. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o Legislativo não deve avançar com propostas que tratam do assunto. A decisão do Supremo Tribunal Federal também repercutiu na imprensa internacional. Veja só. O jornal americano New York Times divulgou a decisão da Suprema Corte dizendo que o resultado tem implicações de longo alcance para casos de corrupção e pode afetar milhares de presos, principalmente o ex-presidente Lula. No Reino Unido, o jornal The Guardian publicou o resultado da votação na corte durante a madrugada. O veículo britânico salientou que a decisão, por 6 votos a 5 do STF, pode libertar quase 5.000 presos, que ainda estão em fase de apelação, e o resultado pode levar o cenário político do Brasil a incertezas. O francês Le Monde destacou a euforia da esquerda brasileira e enfatizou que Lula cumpre pena de 8 anos e 10 meses após um julgamento, nas palavras do veículo, muito controverso. O português Diário de Notícias também ressaltou a comemoração da oposição no Brasil e salientou que ainda não se sabe os detalhes de como e quando será dado a saída do ex-presidente, mas a sua defesa já entrou com um pedido de soltura para as próximas horas. O jornal lembrou que ficou salvaguardado que cada juiz de segunda instância pode analisar, caso a caso, a situação dos processos que tem em mãos.
Na Argentina, o jornal Clarín destacou que os juízes que se pronunciaram a favor da medida enfrentaram duras críticas nas redes sociais e uma ampla mobilização de congressistas, grande parte dos quais integram a chamada bancada da bala, que dizem temer que a iniciativa prejudique esforços de combate à corrupção. O cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, fala com a gente e explica o impacto dessa decisão da Corte do Supremo para o cenário político no Brasil. Rafael, quais devem ser os desdobramentos do resultado da votação? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Os desdobramentos são possivelmente bastante relevantes para o cenário político no curto e no médio prazo. De saída, eu diria que a soltura do ex-presidente Lula reforça o cenário de polarização política ao esvaziar o centro político brasileiro, né? De um lado, a saída do Lula significa um aumento do poder de mobilização da oposição, né? Em boa medida, no plano programático, a oposição não foi relevante ao longo desse primeiro ano da administração Bolsonaro, ela não conseguiu definir a agenda, ela ficou muito mais concentrada na tal da agenda, né, entre aspas, Lula livre, que foi o lema que mobilizou a esquerda, deixando de lado o debate programático, e por outro lado, aos olhos do bolsonarismo, a saída do ex-presidente Lula deve reforçar essa polarização. Vale lembrar que um dos principais ativos políticos do presidente foi esse antagonismo em relação à esquerda, em particular ao ex-presidente Lula. Então, a sua soltura deve movimentar o debate político brasileiro em direção ao aumento da polarização política. E esse aumento do debate, como você vê? Você acha que isso é benéfico ou não? Pouco provável ser benéfico, né? A gente precisa superar, a sociedade brasileira precisa superar esses antagonismos em relação a personagens políticos em direção ao debate mais propositivo, né? De entender quais as escolhas e quais as medidas o Brasil precisa aprovar para que a gente consiga uma recuperação econômica e, por consequência, o desenvolvimento social. Então, a figura do Lula é uma figura bastante polarizadora. Então, ela vai reforçar essa tendência que foi crescente nos últimos anos, esse personalismo político. A esquerda, muito associado ao ex-presidente Lula, e agora, do ponto de vista da centro-direita, muito personificada na figura do presidente Bolsonaro. Então, esse voluntarismo precisa ser superado para que a gente consiga condições mínimas de estabilidade político-institucional para tratar do debate mais substantivo em torno das reformas nas diferentes áreas de políticas públicas. E como devem ficar as reformas? Como é que você vê essa questão? Mais desafiadoras. Acho que a aprovação das reformas são mais desafiadoras nesse cenário, em que não só pode ser marcado pela saída do ex-presidente Lula da prisão, mas também por um efeito do calendário eleitoral, né? Tem eleição municipal em 2020 e da própria maior pluralidade do debate reformista. 2019 foi basicamente o ano de um projeto só, né? Da reforma da Previdência, que dominou uma boa parte dos debates. A agenda pós-Previdência, ela é muito mais plural. Tem reforma tributária, tem reforma administrativa, tem agora as medidas do Pacto Federativo, isso só para citar 3 emendas constitucionais que devem mobilizar o debate, ou seja, é mais tarefa para o sistema político organizar a aprovação dessas medidas. Mas pensando no efeito a partir da soltura do ex-presidente Lula, acho que me parece que são 2 canais principais que afetam negativamente as reformas. O primeiro é a construção da agenda legislativa. É bem possível que exista um movimento por parte de algumas lideranças parlamentares de tentar aprovar uma emenda constitucional explicitando a possibilidade de prisão após segunda instância, né, para remediar a decisão do Supremo. Se essa emenda constitucional tramitar de fato, certamente isso vai ocupando o espaço da arena decisória em relação à agenda econômica. Então, é mais difícil da agenda econômica ter preferência no momento das votações.
E o segundo ponto tem a ver com um discurso alternativo, né? A saída do ex-presidente Lula dá força a esse discurso alternativo às reformas, o que poderá dificultar na construção da maioria qualificada de 3/5 necessárias para mudar o texto constitucional. Rapidinho, só para a gente encerrar, qual que é a chance dele buscar a reeleição em 2022? Como é que você vê isso? Por hora são baixas, né? Até porque a gente precisa fazer uma distinção entre a liberdade do ex-presidente Lula e os direitos políticos. Sob o olhar da Justiça Eleitoral, mesmo a saída do Lula não retira da condição de ficha suja, porque ele sofreu uma condenação em segunda instância. Então, para ele recuperar os direitos políticos, ele precisa da anulação dessa condenação, que não foi o que ocorreu a partir da decisão de ontem do Supremo. O Supremo vai julgar um habeas corpus levantado pela defesa do ex-presidente Lula, que pode eventualmente anular a decisão. Mas, por hora, o ex-presidente Lula ainda segue sem direitos políticos, mesmo em liberdade. Um outro ponto é que a decisão do triplex, que é que deu a base para essa condenação, ela não é a única que afeta o ex-presidente. Há uma chance de novas condenações no âmbito da segunda instância e aí, portanto, fazendo com que ele perca os seus direitos políticos também. Por hora é baixa, mas é bastante relevante no plano político. E a AproSoja Brasil vai entrar com uma reclamação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra as tradings que não querem comprar a soja produzida no bioma amazônico. Fato que vem ocorrendo, segundo produtores do Pará, mesmo diante da apresentação dos documentos exigidos pelo Código Florestal. Ontem, durante a entrevista ao Rural Notícias, o presidente da AproSoja Brasil, Bartolomeu Braz, defendeu que nenhum outro país tem uma produção sustentável como o Brasil e afirmou ter o apoio do governo federal para entrar com este processo no CAD. O produtor, na oportunidade de fazer mais áreas para produzir soja, ele é impedido por um grupo de associados da Biov, de três empresas, o qual ele coloca ele numa lista negra, tirando ele a oportunidade de negociar, não comprando o seu grão, não oferecendo crédito. Então nós estamos buscamos apoio ao governo federal, ao próprio presidente Jair Bolsonaro, buscamos também apoio à Casa Civil, ao Onyx Lorenzoni, juntamente com o Pion, toda a sua equipe. Estamos embasando aí junto à AGU, para embasar um pedido junto ao CAD, né, uma solicitação, para que essas empresas elas aceitem esses produtores a negociar dentro da lei nacional. E para tratar da dificuldade na comercialização da soja produzida no bioma Amazônia, a gente recebe aqui no estúdio o André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Tudo bom, André? Boa tarde, bem-vindo. Oi, boa tarde. Obrigada aí pela sua participação aqui com a gente. Você acompanhou aí a sonora entrevista que a gente teve com o Bartolomeu. Eu queria saber, temos relatos aí de produtores dizendo que não estão conseguindo vender, principalmente no Pará, mesmo estando com toda a documentação. O porquê disso estar ocorrendo? Isso decorre desse programa nosso, chamado Moratória da Soja, que é um programa antigo, né? Agora os produtores, as associações dos produtores estão dizendo que foram pegos de surpresa, né? O programa, na verdade, existe desde 2006, então ele foi criado lá atrás. E é uma política das tradings que assinam esse programa de que a soja produzida no bioma Amazônia não pode ser produzida em área desmatada depois de 2008. No caso específico do Pará, é importante explicar. Nós temos um acordo de cooperação com o Ministério Público Federal e que se o produtor não apresenta, se ele abre a área depois de 2008 e não apresenta autorização de supressão, ele não pode vender para nós por causa dessa determinação do Ministério Público Federal. Mais ou menos 80% dos produtores do Pará que não vendem para nós estão nessa questão do acordo do Ministério Público Federal. Olha, dados da Embrapa sobre o uso da terra e preservação ambiental em propriedades do Brasil mostram que o país tem uma produção sustentável. Então, por que é essa exigência maior aí? Sim. Então, antes de falar da exigência, queria comentar uma coisa. Eu fiquei muito preocupado porque as associações de produtores, as lideranças, estão tentando colocar as trades contra os produtores, né? E assim, o produtor lá na ponta sabe que a trade não está contra o produtor, a trade é parceira dele, ela cresce com ele, ela ajuda o produtor a se desenvolver, quer dizer, a gente tem vários programas de apoio aos produtores, então acho que é muito importante assim, a gente separar essa discussão
do mercado, quer dizer, existe um consumidor lá fora que diz, eu não quero soja que veio de área com desmatamento da floresta amazônica. Então nós, como alguém que fornece para esse consumidor, a gente precisa cuidar desse mercado, porque embora a gente esteja realmente prejudicando alguns produtores, porque eles não vendem para nós, a gente está garantindo o mercado para a soja inteira. Então nós estamos garantindo 120 milhões de toneladas que esse mercado todo a gente consegue exportar essa coisa toda. Então acho que é muito importante fazer essa distinção. A gente não é contra o produtor. A despeito do fato de que alguns produtores não estão vendendo para nós porque estão no bioma Amazônia, a gente continua apoiando a expansão. Por exemplo, se esse produtor abrir área e ele colocar o que ele quiser lá, que não seja soja, não acontece nada. Mas e esses dados da Embrapa que mostram que temos uma produção sustentável? Mas então, nós somos os maiores defensores da sustentabilidade da soja. Só para entender, existe um dado que eu tenho falado mundo afora, porque a gente viaja o tempo inteiro e a gente defende isso, a soja brasileira emite 30% menos de gás de efeito estufa do que a soja americana. Então assim, é evidente, fica muito claro que a soja brasileira ela é mais sustentável. Só que especificamente no que diz respeito a desmatamento da floresta, vários mercados muito importantes para nós, sobretudo a Europa, que compra 50% do nosso produto industrializado. Então tem uma relevância enorme para a agroindústria brasileira, a gente quer agregar valor. Então o consumidor europeu ele fala para nós assim, se vier da Amazônia, eu não quero com desmatamento. Mas ontem a gente conversou, a gente até mostrou aqui também no Mercado e Companhia, o pessoal do Pará falando que muitos dos produtores que não estão conseguindo vender estão com a documentação em dia. Sim. Como é que fica essa questão? A moratória, o que ela definiu? Ela foi um acordo que nós fizemos com os nossos compradores, um acordo comercial, que a partir de 2008, que é a data do Código Florestal, se o produtor abrir a área, ele é um produtor de soja, ele abriu a área e plantou soja naquela área aberta, a gente não vai comprar daquele produtor. Então, mesmo que ele esteja com a autorização de supressão, a gente não compra dele, certo? Por isso que existem, os produtores do Pará estão apontando isso e eles não estão errados, eles estão corretos. Algumas empresas não compram a soja deles. Por quê? Porque a regra nossa é, abriu área depois de 2008, essa soja você não vende para quem assina essa moratória, que é um conjunto de empresas, entre as quais as empresas são associadas da Biov. André, a ProSoja disse, né, que vai entrar com uma reclamação junto ao CAD. A Biov acredita que isso pode aí levar ao fim da moratória ou alteração dos atuais aí termos, ou não existe essa possibilidade? Olha, a Biov já falou com a ProSoja, faz praticamente um ano a gente vem dizendo para a ProSoja que a gente precisa evoluir com a moratória, tem que mudar. A moratória ela tem que evoluir para outra coisa, justamente porque existe essa exigência acima da lei, certo? Agora, para a gente evoluir, é muito importante que aqueles produtores que abrem área fora do Código Florestal ou sem a devida autorização, esses produtores sejam identificados e não possam vender para nós. Isso é muito importante, não tem como a Biov fazer isso, a gente não tem poder de polícia. Então eu preciso das aprosojas e eu preciso do governo junto. E juntos a gente faz um trabalho de identificar o produtor que está abrindo área legalmente, abrindo área ilegalmente. E o que nós vamos fazer se a gente for capaz de construir isso? Nós vamos dizer para o nosso consumidor, você quer o quê? Eu quero só o legal, ótimo, está aqui. Eu quero zero de desmatamento, não tem problema. Você paga um prêmio e a gente monta uma cadeia de suprimentos para você. É assim que a gente quer evoluir, mas a ProSoja optou pelo conflito. Então, quando ela opta pelo conflito e tenta dividir a cadeia, a gente não vai chegar numa solução, porque o mercado europeu nós não vamos perder. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.